os costumes mudaram completamente através do tempo. No começo, o casamento das moças com os rapazes não tinha namoro, não podia namorar não. O sujeito namorava uma moça, os irmãos e o pai queriam bater no cara. Então, os pais é que tramavam. Um pai é amigo do outro, falou, minha filha está na época de casar, seu filho também, quem sabe se dá certo. Aí combinava, tá certo. Ele ia lá e pedia, o rapaz não sabia, nem a moça. Aí, depois que eles combinavam, é que apresentavam os dois. E teve um caso de um aqui da família Moreira, que namorava a moça sem ninguém saber, ele passava na casa dela, lá da janela olhava ele. Ele piscava para ela, mas ninguém via. Porque piscar era uma coisa feita um crime. Aí ele pediu, o pai dele pedia aquela moça, chamava Tereza. Aí o pai pediu a Tereza, meu filho gosta dela, em casamento, e a família é boa. Mas o pai da moça coçou a cabeça e falou, a Tereza é mais nova, se ela casar, a Maria vai ficar sem noivo, porque casando mais nova é difícil casar mais velho depois. Aí levou a Maria, a outra. Chegou na igreja, o noivo achou a outra com véu, tudo. Mas olhou bem nela, achou ela que estava bonita, ela estava corada, envergonhada, com o olho baixo. Falou, caso com ela. Ele foi lá e casaram. Casaram e a Tereza ajudou ele a criar as crianças, tudo. Depois ela morreu de parto e ele casou com a Tereza mais tarde. Aí ele falou assim, esperei 10 anos, mas casei com a Tereza. Você vê que eram os costumes. Agora, já no meu tempo, quando eu era do seu tamanho assim, um pouco mais velho que vocês, as moças passeavam no jardim, vinha do lado da igreja e descia. E os moços ao contrário. Então passava, se eu estivesse namorando uma menina, como eu tinha muitas namoradas, eu passava, olhava para ela, ela olhava para mim. Só podia olhar. Não podia pegar a mão, nada, que tem os irmãos, tios, avós, tudo prestando atenção. Então, a minha mulher, eu comecei a namorar, eu achei ela bonita e comecei a namorar, mas como eu era um sujeitinho meio metido, a besta, ela veio, ela morava aqui, e eu morava lá na praça. Ela veio para cá e eu vim atrás. Aí, na ponte, eu cheguei nela, comecei a conversar com ela. Aí, quando chegou ali, ela falou assim, olha, minha avó na janela. Olha minha avó na janela. Aí eu fui lá, cumprimentei a avó dela. A avó dela fechou a cara, não abriu a cara não. Já conhecia meu pai, conhecia minha mãe, já tinha dormido lá em casa na festa de Santa Rita, no carnaval, eu dormia lá, conhecia bem, mas fechou a cara. Depois cobrava com ela, como é que você vem sozinha, meio-dia, com esse moço, o que vão falar de você? Aí a mãe dela conversou com a minha mãe, combinou, nós ficamos namorados. Mas para pegar na mão dela, foi dentro do cinema. Tinha um tio dela que tomava conta dela. E esse tio era amigo do meu irmão mais velho. Eu falei com ele, o Zezé, chamava Zezé Andrade.
eu vou sentar perto dela no cinema. Ele falou, tá bem, pode sentar, eu permito. Eu fiz aqui. E ela não sabia. Quando ela sentou no cinema, eu sentei junto. Ela ficou assustada, falou, olha o tio Zezé ali atrás. Falei, não tem nada com o tio Zezé, não estou namorando ele. Aí peguei a mão dela. Fiquei a mão dela, mas estava fria. No medo do tio tirar nós dois pelo cabelo de lá. Pois foi assim que conseguimos. Pois foi aperfeiçoando, as pessoas foram ficando mais educadas, a sociedade modificou. Hoje as moças, se você quiser casar com um rapaz, gostar dele, primeiro você vai ver quem que é ele, quem que não é, o que que ele faz, o que que não faz. Depois aí que seu pai vai ficar sabendo quem que você está namorando. E vocês também. São livres para escolher. O lazer aqui em Santa Rita, não havia cinema naquela época. Logo na fundação não havia cinema. Então, na praça, na frente dessa casa, vinham os teatros de fora. Uns teatros com ator de fora, a pessoa pagava R$1.000. R$1.000 hoje equivale a R$1. Mas tinha que levar cadeira, porque eles não tinham cadeira. Eles armavam o palco no jardim. E da janela da minha casa, uma sobrinha do meu avô, chamada Ordália, ficava namorando um ator português, chamado Zé Brandão. Joaquim Brandão. E o povo da casa estava vendo que ela estava namorando um rapaz, que o rapaz só olhava para ela. Aí quando acabaram as representações, o Joaquim Brandão foi lá em casa e falou com meu avô. A sobrinha dele, que ele criava, os pais tinham morrido num desastre. Na cachoeira caiu a canoa deles lá no estado de São Paulo. E eles morreram e ela criou. Aí viu que o rapaz era português, era bom, deu um casamento, montou para ele uma loja lá no fundo da Rua da Pedra, deixou ele com a loja lá, casou com a Ordália. Teve uma família muito boa, que é parente nosso, o Rui Brandão, dono da rádio, é neto dele. E ele morreu logo, mas a dona Ordália criou bem os filhos, ela ia toda manhã lá em casa. E outro costume muito bom que tinha aqui era o circo, outra diversão. Vinha uma vez por ano um circo aí. Naquela rua onde tem a padaria da Dona Tereza, vocês sabem todas onde que é? Aquela rua tinha um posto terra lá, tinha chovido. E entrou um carro de boi. O pai de um médico chamado Zé de Alencar, um carro puxado por 6 bois, levando lenha para uma casa, e não tinha fogão a gás. E os bois entraram e afundou o carro, afundou o boi ficou só com a cabeça de fora. E como é que ia tirar? Não tinha jeito, os bois estavam querendo sair, estava até alto. Aí o dono do circo falou, espera aí que eu dou um jeito. Trouxe o elefante que tinha no circo
pôs um arreio no elefante, amarrou no cabrestante do cabrestante do carro e tocou, montou no elefante, tocou o elefante, foi arrastando, tirou os bois, tirou os carros, tirou tudo do brejo. Esse fato está no jornal antigo de Santa Rita, escrito pela dona Maria José. É uma coisa que eu não assisti, mas guardei. E as distrações eram só essas. O mais é trabalhar. Namoro não tinha. Quando que um rapaz, uma moça ia sentar assim perto de um rapaz, de jeito nenhum. Se sentasse você, por exemplo, e eu fosse um rapazinho da sua idade, sentasse aqui, quando veio uma espingarda do seu pai, estava aqui no meio. E não podia olhar para você, não, saber. Eu estava estudando no Rio, depois fiz concurso para juiz, já era juiz de direito no Rio, quando a prefeitura demoliu as casas para aumentar a praça. Eu não queria aumentar a praça, mas o povo queria a praça maior, porque já tinha os blocos democráticos, o Rei de Palhaço, o Aragá. Então, eu acho que foi uma melhoria, mas para mim, eu senti demais. Porque eu fui criado naquela casa, meu avô foi criado lá, e de lá daquela casa que partia todo o comércio de Santa Rita, que ia para o Rio, para Paraty, na beira do mar, tudo que veio para Santa Rita, ferro, roda de carroça, e prato de estanho, panela, vinha ele que trazia. De modo que ele prestou um serviço. Aquela casa é um depósito que a cidade inteira corria lá. Tem uma panela aí, estou precisando de uma panela grande para fazer doce de pé de moleque. Eu estou precisando de um tacho para fazer tal coisa. Então é ele que providenciava. De modo que ele prestou esse serviço. E eu senti demolir aquela casa. Uma casa muito difícil de fazer. E tinha embaixo da casa uma madeira dessa, perfumada, sândalo. Tinha meio metro de largura, meio metro de altura e 11 metros de comprimento. Estava lá há 100 anos, a casa durou 100 anos. E quando foram tirar, bateram o machado dela, ela perfumou a praça toda. O meu livro, como eu digo lá, não é uma história de Santa Rita. É a história das casas que foram demolidas. As casas pioneiras. Nesse livro eu narro tudo como era Santa Rita nos tempos dos nossos avós, dos meus avós, seus trisavós que vinham para cá, que eram daqui. E eu narro como é que era a vida, eu narro como é que eu ficava na janela de manhã, de madrugada, pequeno, descia Marrequim, Paturi, no jardim, na fonte, tinha uma fonte linda lá. E eu escutava aqueles pios, 4 horas da manhã, corria na janela, abria para ver. Via esse marreco selvagem. E conta a história da casa inteira. Tem umas partes tristes, umas partes engraçadas. Conto as mortes da minha tia, que eu gostava muito, mas só quando eu era pequeno. Depois de eu grande, eu fiquei de escrever a segunda parte, mas achei que depois de eu grande fiquei meio sem graça.